Santo, e nessa noite, Jesus, permanece conosco, fala conosco em teu nome santo, pois o nosso coração está aberto como uma terra fértil, para ouvirmos de bom grado a tua preciosa palavra, em nome de Jesus Cristo. E assim nós te agradecemos, hoje e para sempre. Deus abençoe a vida dos meus irmãos nessa noite, todos que ofertaram e contribuíram, meu Senhor da glória, com a sua oferta, com seu dízimo, meu Senhor. Pai, até mesmo com a sua adoração nesta noite, Pai, recompensa o trabalho prestado das mãos de cada um, meu Senhor. Pai, abre as comportas, meu Senhor, do trabalho. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, aumenta os ganhos, aumenta as finanças, meu Senhor. Tudo para darmos testemunho da glória do Senhor sobre as nossas vidas, pois como declara a tua palavra em Deuteronômio 28, que se atentamente ouvirmos a tua voz e termos o cuidado de cumprir todos os mandamentos que o Senhor nos ordena, o Senhor nos exaltaria sobre todas as nações da terra, e diremos: benditos seremos no campo, benditos seremos ao entrar e ao sair da nossa casa, benditos seremos, ó Pai Santo e Rei da glória, Pai, aonde colocarmos as nossas mãos, benditos seremos aonde colocar os nossos pés, pois benditos seremos, meu Senhor, aonde colocarmos a nossa confiança, pois ela está em ti, para a glória do teu nome. Abençoa-nos hoje e para sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A nossa irmã Joyce, missionária Joyce, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias ao Senhor para todos sempre. A missionária Joyce estará nos trazendo a palavra de Deus nesta noite. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, te agradecemos, ó Pai, pelas ofertas, pelos dizimistas, meu Senhor, por cada adorador aqui presente, mas também nesta noite apresentamos a vida da nossa irmã missionária Joyce. Pai, continua abençoando a tua filha, a sua casa, a sua saúde, o seu ministério, o seu chamado. Pai, em nome de Jesus Cristo, que as tuas bênçãos que enriquecem, não acrescentadores ao sofrimento, acompanhe, meu Senhor, a tua serva onde ela passar, e que seja, meu Senhor, divisoras de águas, meu Senhor, e fontes de água vivas para a glória do teu nome santo. Pai, em nome de Jesus, usa ela com poder, graça, autoridade, conhecimento da tua parte, em nome de Jesus, pois o nosso coração já está aberto, a nossa mente já está aberta para ouvirmos a tua palavra, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Eu já agradeço, como já foi dito, eu estou debaixo da bênção do meu pastor, do meu esposo. Levi está ali na casa do Senhor, ficou lá adorando ao Senhor, por isso que não está aqui conosco, junto com o nosso filho, Davi, né? Futuro levita, pregador, eu creio. A gente ora para que Deus faça coisas na vida dos nossos filhos, mas primeiramente que sejam servos do Senhor. E já agradeço também ao pastor Nailson, né? Nosso irmão que está à frente, o presbítero Jadson, que está à frente desse trabalho, a missionária Janiele, que me recebeu muito bem, fui muito bem recebida. Estávamos aqui ontem, nos alegramos com os jovens, e que coisa linda, né, que foi ontem, né, aquela gincana, né, aquela brincadeira de crente, para a gente trazer os nossos jovens. Isso é extremamente importante, né? Então estamos debaixo da bênção do nosso pastor, em oração. E eu já quero abrir a palavra do Senhor aqui, no livro de 1 Reis. Estava com outra palavra, mas aí durante o dia o Senhor foi falando comigo aqui. 1 Reis 19, é uma palavra muito conhecida nossa. E eu já peço perdão aos irmãos por eu não estar aqui na teologia. Eu estudo à noite, eu faço faculdade de psicologia. O Senhor, Ele tem seus meios, né, de cuidar de nós, de nos ensinar na sua palavra. E às vezes é necessário, né, que a gente aprenda também outras coisas para que sejam usadas para o reino. E por que não? E é isso que o Senhor tem feito conosco. Por isso que eu estava aí nas férias, eu estou aqui de volta,
porque eu amo ouvir a palavra do Senhor e aprender é maravilhoso, amo ler a palavra do Senhor. E aqui em 1 Reis 19 diz assim: e Acabe se fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias, diz-lhe assim: assim me faça os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. E o que vendo ele se levantou, e para escapar com vida, se foi e veio a Betseba, que é de Judá. Deixou ali seu moço, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e perdeu o seu ânimo, em seu ânimo a morte, e pediu, irmãos, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Aleluia, somente até aqui, amados, por enquanto. Aleluia. E eu quero trazer para nós aqui uns dados, podem assentar, tá? Vocês estão na casa de papai. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, em 2030, a depressão ultrapassará todas as outras doenças, incluindo o impacto direto à saúde mental, quanto aos efeitos indiretos sobre a produtividade, a qualidade de vida e riscos de suicídio. E se a gente for analisar psicologicamente o profeta, alguns vão dizer que não, outros que sim. Teria que ter uma conversa de uns 3 meses para a gente trazer um diagnóstico, que não é assim, você tá, você não tá. Mas olhando há sintomas de depressão num homem de Deus. Há sintomas de profunda tristeza num homem que enfrentou tantos profetas, que disse não vai chover e não choveu, e que disse vai chover e choveu. Em um homem que viu maravilhas da parte do Senhor, e um homem que disse segundo a minha palavra. E quando eu olho para ele dizer assim, segundo a minha palavra não vai chover, pastor, eu digo, meu Deus. E eu acho que em seguida ele imaginou, meu Deus, o que eu fiz? Você, eu ia dizer, não, por que na hora do nervoso eu falei isso, e não dá para voltar atrás? Mas Deus olha para esse homem e honra a palavra que saiu da boca dele, porque ele disse segundo a minha palavra. Mas agora este homem que fez tantas coisas, que Deus usou ele para tantas situações, agora uma mulher diz assim, olha, se amanhã não tiver a sua cabeça, diz que vai mandar matar esse homem. E agora esse homem, ele se senta debaixo de um pé de zimbro e dorme. E dormir muito é um sintoma de depressão. Aqui nós temos um sintoma, aquela pessoa que dorme muito, ou aquela pessoa que ri demais também pode estar. Às vezes não é aparente a quem está de fora, e só Deus sabe o que está dentro. Porque às vezes fora você veio para um culto, você já orou, você prega, você vive algo de Deus, já viveu tantas coisas, mas às vezes você está passando por um momento ao qual você não está conseguindo lidar com aquela situação. E quem olha de fora, porque a gente olha aqui de fora, o que é Jezabel na história desse homem? Vocês, nossa, mas por causa disso? E tem situações na nossa vida que quem olha de fora diz, mas por causa disso você está assim? Por causa disso você está mal? Ah, porque seu marido disse isso, porque a sua esposa disse aquilo, porque o seu filho não quer ir para a igreja, porque fulano fez isso, porque o irmão olhou feio para você. Mas só você sabe qual é a última gota de água que te trouxe a tristeza, porque eu acredito aqui que ele já vinha, sabe, num sistema que cansou, e ele foi se cansando. E aqui onde eu quero chegar, nós cansamos. Tem dias que a gente está aqui, não aguenta mais mesmo, é humano. É humano. Ai, por que você trouxe esses dados da OMS? Porque é sério. Isso é sério. Às vezes a pessoa está do nosso lado
E a gente está ali numa oração, está ali buscando. E eu tenho uma oração que eu digo assim: Deus, quando eu estiver de frente de um ser humano, que eu seja humana, que eu possa ouvir essa pessoa. Às vezes a pessoa está do seu lado, ela só precisa de um abraço. Ou às vezes a pessoa que precisa de um abraço é você. Às vezes a pessoa está ali, sabe, numa batalha tão grande. E a gente está tão ocupado com as nossas coisas, num mundo que está tão corrido. Às vezes a gente corre tanto, se cansa tanto, e não faz o mínimo que esse homem fez. Porque é verdade que ele estava cansado. É verdade que talvez, eu não posso dizer que ele estava, porque como eu falei, a gente não conversou com ele há alguns meses, que talvez ele estivesse depressivo, e é por isso que Deus deixa essa palavra aqui para nós. É provável que ele estivesse em dias muito difíceis, em que a sua mente estivesse abarrotada de coisas. Nós estamos vivendo um tempo assim, que a mente das pessoas, ela está abarrotada. A gente escuta coisas que eu às vezes digo: será que eu vou ter estrutura, Senhor, para ouvir tantas coisas? E será que eu vou conseguir ajudar alguém com isso? Se não for a capacitação de Deus, eu já quero abrir aqui que não existe. Não tem medicina. Não tem psiquiatra, não tem psicólogo, não tem, se não for Jesus para resolver a nossa situação. E eu não estou desmerecendo aqui o médico, não estou dizendo que você não tem que ir no médico, não estou dizendo que você não tem que fazer um tratamento se o médico te direcionar a fazer. Não, eu não estou falando isso. Tem que fazer, mas se Jesus quiser fazer, Ele faz agora. E esse homem, no meio da sua tristeza, ele não esquece um detalhe que a igreja do século 21 tem esquecido. Ele ora ao Senhor. Ele quer morrer, mas ele não vai se matar. Ele não vai fazer as coisas com a mão dele, porque às vezes a gente está irritado, está chateado, e a gente pega, sabe, e dá logo a resposta na lata. A gente pega e vai lá e faz: 5 minutos, essa mão é crente, mas 5 minutos essa outra não é. Eu vou dizer isso, mas vou lá fazer a minha separação, porque eu não estou aguentando isso, vou fazer isso, vou tomar essa atitude. Trata mal às vezes aquela pessoa que está ali só para nos ajudar, ou sabe, só se tranca e esquece do principal que esse homem faz. Ele diz: ai Deus, tira a minha vida, eu não estou aguentando, eu quero morrer. E quem nunca pediu a morte para Deus? Gente, eu vivi uma época que eu não sabia se eu estava em depressão, porque eu não tinha essa noção. Eu lembro que quando a minha filha, que tem 15 anos, a Júlia, que louvou comigo, que está ali, quando a Júlia tinha 1 ano e pouco, de repente o meu esposo foi embora. Eu não era cristã. E eu fiquei desempregada, sem casa, e com a menina. Eu nem queria ter filho, imagina. E eu sempre fui uma pessoa, normalmente, que se diz forte, né? Que já passei por muitas situações e bem. Mas eu disse: e agora o que vai ser? Naquele tempo eu tinha acabado de aceitar Jesus. E tem gente que diz assim: eu aceitei Jesus e deu tudo certo. Comigo foi uma leva de coisas que foi dando. Foi 2 anos de provação. Assim, as primeiras, né? A gente ainda é provada. Mas as pesadas mesmo, eu orava. Deus faz isso, e Deus dizia assim: não vou fazer isso que você está orando. Eu falava: não sei agora. Que esse negócio de ser crente é estranho. Não sei se eu vou ficar nisso. Mas eu, mas eu só tenho Jesus, eu não tenho, mas Deus, eu não sei mais para onde ir, eu não tenho nada na minha vida se não for o Senhor. E eu lembro, e dói, porque assim diz que, não dói porque eu agora estou triste, não, graças a Deus, Deus tem nos abençoado. A gente tem vivido um tempo em todas as áreas que Deus tem aberto as portas dos céus para nós. Porque o nosso cérebro, quando ele volta em situações difíceis, ele volta naquele momento, naquela dor. Por isso que às vezes você conversa com alguém e você diz assim: e aconteceu isso quanto tempo? 10 anos. E a pessoa está chorando como se fosse hoje. E eu lembro que eu pegava a minha Bíblia às 7 horas da manhã, levava a Júlia para a creche, e eu ia orar todos os dias com uma pastora. A gente ficava até umas 10 da manhã, era só eu e ela. Deus disse assim: vai lá na casa dessa mulher e ora com ela. Ela comentou que de manhã tinha uma oração, e eu nunca tinha visto ela. Cheguei, bati na porta dela, veio uns cachorros primeiro. E aí eu falei: Deus mandou vir orar com você. Eu não te conheço, mas 2 meses de crente. E aí começamos uma oração. Ali tinha umas 10 mulheres. Aquela mulher tinha um sonho. Ela era uma pastora, mas ela ainda não tinha igreja.
tinha sido muito magoada na sua congregação, e ela tinha um sonho de ter uma igreja. Seu marido estava fora da presença do Senhor, e nós começamos a orar. Teve um tempo que tinha 20 mulheres, outro tempo que tinha 10, e teve 2 anos seguidos, foi só eu e ela. Tinha dia que tinha uma outra pessoa que passava ali, e subia na casa dela, uma casa muito simples, ali na comunidade do Jardim Colombo, mas naquela casinha simples, pedindo a morte para Deus, porque eu já não sabia nem o que eu orava. Não, tudo eu ia orar. Aí uma hora eu fiz uma lista com vários nomes de pessoas que eu achava que precisasse de algo de Deus. Alguém virava para mim e dizia assim: eu estou passando por isso. Eu anotava no meu papelzinho e falava assim: tá bom, vou orar. Aí eu dizia assim: Senhor, faz isso na vida de fulano, na vida de ciclano, eu nem sabia orar ainda também, né? Ainda não sei. A gente tem que orar, tem que ser sincero. A oração é isso, não tem um protocolo para orar. A oração é você falar a verdade para Deus. É você sentar na cadeira com o melhor psiquiatra, o melhor psicólogo, o melhor médico dessa terra e dizer assim: olha, eu estou com muitos problemas. Eu não sei como eu vou resolver. Eu não sei como eu vou pagar essa conta, Jesus. Eu não sei como eu vou manter as portas abertas dessa igreja. Eu não sei como eu vou manter o meu casamento. Eu nem tenho mais um casamento como era o meu caso. Eu não sei como eu vou criar os meus filhos. Que a minha oração era: meu Deus, como é que eu vou criar essa menina? Eu não sei cuidar nem de mim. Era desse jeito. Eu falei: Jesus, me ajuda, me ajuda. Eu só sabia dizer isso. Aí chegou um tempo que eu nem isso mais falava, porque eu não ia ser repetitiva. Deus já tinha ouvido. E às vezes a gente vai lá e ora e fala assim: ai, Deus, faz isso, tal, tal, tal. E aí no outro dia a gente repete de novo. E eu aprendi com o Senhor que no outro dia eu tenho que dizer assim: Senhor, eu te agradeço e eu te louvo, porque eu sei que o Senhor já está operando, Senhor, na minha história. Senhor, eu sei que o Senhor já está mudando o meu cativeiro. Senhor, eu sei que o Senhor me ouviu e que o Senhor já está cuidando, Senhor. E ali eu ia apresentando outras pessoas e dizendo: Senhor, essa pessoa precisa de salvação, essa pessoa precisa disso, essa pessoa precisa daquilo, essa pessoa precisa ser liberta, essa pessoa precisa assim, precisa assim. O meu problema, minha casa, o Senhor já sabe, eu deixo no teu altar. Para mim era essa a oração durante 2 anos. E ali o Senhor foi assim, moveu o sobrenatural. Um dia Ele disse assim: eu, teu Deus, sou o teu marido e eu cuido de ti e dos teus. Um dia eu estava ali no meu sofá da minha casa, ali de joelhos, uma casinha muito simples ali na comunidade do Jardim Colombo. Para mim estava ótimo, muito simples, mas eu estava muito satisfeita porque eu tinha um teto para botar a minha filha. Mas muito mesmo, para mim estava muito bom. E ali de joelhos eu falei: Senhor, sempre falava, me ajuda, me sustenta. E uma mão, que bênção, uma mão toca nos meus ombros e aquela voz vem e me diz: filha, por que te preocupas tanto, filha, com o amanhã? Por que te preocupas tanto com o que eu vou fazer, com o que eu vou deixar de fazer? Só me adora, que o resto cuido eu. E ele disse: filha, fala para mim, igreja. Aleluia. Só me adora, que o resto eu cuido, o resto eu vou fazendo, o resto eu estou fazendo. Só me adora, não temas, eu sou contigo. Não temas, igreja minha, diz o Senhor nessa noite. Eu não sei qual é a situação, qual é a tua dificuldade, o que você trouxe para o altar do Senhor, mas Ele diz: por que te preocupa tanto? Aleluia. Por que te preocupa? E é tanta pergunta, é como se eu ouvisse muitas interrogações nessa noite. São tantas perguntas que estão diante do meu altar. E eu digo: respondo, cuido, faço, elaboro, cuido nos mínimos detalhes. É uma noite que Deus escolheu para mim e para você, para cuidar de nós nos mínimos detalhes. E eu lembro que a partir daquele dia, que aquela voz soou na minha sala, com aquele cheiro de azeite maravilhoso, Deus trabalhou que eu não sei explicar, amados, como. Gente, apareceu gente para me dar dinheiro para comprar carro, eu não sabia nem dirigir. Gente dizia assim: olha,
Eu vejo você dirigindo, você tem carta de uma comprada, mas eu não sei dirigir, irmão. Nem profetize um negócio desse, que eu não sei nem ligar o carro. Não, mas você vai dirigir. Amém. Daqui a pouco outro, eu vejo Deus te dando um carro. Eu digo, não, Deus vai dar um carro, eu vou comprar. Teu nome, teu emprego, mas eu vou comprar esse carro. De repente Deus prepara alguém. Meu primeiro carro era um Corsa Classic, zero, Deus deu zero. De repente Deus prepara, eu estava feliz com a minha casa, aí entra um senhorzinho, simples de tudo, e eu gosto disso. Eu gosto da simplicidade de Deus. Entra na minha casa, vai fazer uma oração. Senhorzinho da minha igreja, irmão Mauro, na época da igreja lá do Jardim Colombo. Aí o irmão Mauro disse assim, vamos orar. E o irmão Mauro pega um vidro de refil de caiaque, cheio de azeite. Aí eu falei assim, nossa, irmão Mauro, eu vou expulsar muito demônio, que o irmão me deu um vidro de caiaque cheio de azeite. Já que eu vou com esse... Ele disse, isso aqui é para você, minha irmã. Amém, irmão. Aí ele disse, isso aqui é para ungir a casa que Deus vai te dar. Você vai morar numa casa grande, uma sala grande, uma casa branca, cheia de janela. Eu falei, nossa, mas eu mudei para essa casa faz pouco tempo. Da onde que eu vou tirar esse dinheiro para essa casa, Jesus? Tá bom, irmão. Eu fiquei meio assim, né? Eu falei assim, será? Eu nem pedi casa. Assim. 3 meses. Aí ele deu a mesma profecia para uma amiga minha. Agora eu lembrei que estava na mesma situação que eu. Tinha vindo do Ceará, estava um pouco pior, eu acho. Porque a família dela estava lá, minha mãe ainda estava aqui. Ainda tinha minha mãe para bater na porta. Aí vira para minha amiga da mesma profecia. Eu falei, nossa, que irmão engraçado. Ele deu a mesma profecia para mim e para você, né? Foi. E a gente não acredita às vezes, né? Eu não acredito na hora. Eu não vou mentir, eu ri. Fiz que nem Sara. Achei engraçado. Falei, que também minha profecia, o irmão queria agradar a gente, né? Mas Deus é Deus que fala e que cumpre. E que nos conhece. Com 3 meses, Deus move algo sobrenatural. Nos coloca na mesma casa que o irmão profetizou. E dali Deus foi agindo, né? De maneiras sobrenaturais, sabe? Na minha história, me casou 5 anos depois, com meu esposo atual, tive meu filho, fui abençoado em várias áreas. Deus cuidou de nós. E aqui Deus pega esse profeta, a palavra diz que ele deita, dorme. E o anjo vem e diz, levanta. Levanta. E come. Porque nesse momento esse homem, ele precisava de uma palavra e de alimento. Precisava comer, precisava de um cuidado de Deus. E quantas vezes a gente precisa de um cuidado desse Deus que cuida e cuida mesmo. Por que eu contei essa situação, essa minha história? Porque eu estava no momento que eu precisava que Deus cuidasse de mim. E às vezes nós estamos vivendo um momento que a gente só precisa disso. E a gente esquece que Deus cuida. E Ele pede a morte, mas engraçado que quando Ele está pedindo a morte, a palavra diz que Deus dá pão cozido sobre brasas e uma botija de água. E ele come, bebe e ele torna a deitar. Ele descansa. Ele torna a precisar de descanso, a precisar colocar a sua cabeça no lugar. E tem momentos que a gente precisa só colocar a nossa cabeça no lugar, deitar, dormir um pouco, comer. Às vezes eu digo assim, vai dormir que amanhã passa. Eu aprendi com Deus isso. Tá tudo... Às vezes o meu esposo não consegue dormir quando está estressado. Eu digo, não vai comer, vida? Não vai dormir. Não consegui dormir nada. Eu falei, pois eu não paro de comer, eu durmo normal. Nada tira minha fome e meu sono. Eu confio no Senhor. Eu digo, e aqui Deus cuida dele com esses detalhes, de um alimento, de um lugar quentinho. E Deus diz assim, olha, come. E ele torna a deitar e depois de novo o anjo vem e diz, levanta. Levanta, come. E Deus alimenta e cuida desse homem novamente. E Deus diz assim para ele aqui no 8. Diz assim, levantou-se, comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, monte de Deus.
Eu quero te dizer que nessa noite, aleluia, diante desses dados a qual o mundo está falando aí, mas a igreja não compactua do que a OMS está falando. Deus hoje está te livrando de situações ainda piores. Há alimento nessa noite, saindo dos céus, aleluia, saindo do altar do Senhor. E esse alimento te alimenta para você caminhar dias e noites, para você fazer o que é necessário na presença do Senhor. O Senhor, Ele te alimenta de uma maneira diferente nessa noite, porque o alimento do céu é diferenciado. O alimento do céu muda a gente, é de dentro para fora, não é de fora para dentro, porque quem olha fora, às vezes a gente está, como eu falei, num sorriso lindo, mas dentro a gente chega em casa e está quebrado, e é só lágrimas, e a situação, a gente vai na igreja, ora, faz uma campanha, faz outra, e está que nem Ana, sobe e desce do monte, e faz a oração, e parece que ninguém está ouvindo, que ela não está sendo respondida, que nada está acontecendo. Às vezes a gente volta para casa, e o problema está pior. Parece que a gente volta para casa e ninguém nos entende, como o marido de Ana, que olha para ela, Eucana olha para ela e diz: eu não te sou melhor. Eu não te sou melhor do que 10 filhos, Ana. Ninguém entende, parece que o marido não entende, a esposa não entende, o filho não entende, o amigo não entende. Mas tem um amigo, aleluia, que está aqui nessa noite e que entende a tua situação. E esse amigo, como ele olha aqui para Elias, da mesma forma que ele olha para Ana, porque Ana até o sacerdote a teve por embriagada, nem o sacerdote enxergou do que Ana precisava. Mas Deus não julgou essa mulher, não julgou este homem. Deus não julga, Ele não diz: ai, uma coisa tão pequena. Deus não olha para Ana e diz: mas você já tem tudo, Ana. Só por causa de um filho, não faz como o marido. Tudo bem que ele era um ótimo marido, mas ele naquele não tem coisa que é para Deus, que ninguém entende. E às vezes a gente fica sentindo pior, porque ninguém entende. Mas eu aprendi com o Senhor a pegar os meus problemas. Eu lembro que eu ia com uma pasta para a igreja, ninguém sabia o que tinha, e não vai saber hoje também. Tudo que tinha naquela pasta. Eu levava tudo o que eu precisava que Deus fizesse naquela pasta, todo dia debaixo do braço. Apresentava para o juiz, apresentava para o médico, apresentava para o meu advogado, apresentava para o meu pai, apresentava para o meu amigo, apresentava para o meu socorro, apresentava para o meu auxílio, apresentava para aquele que cuidava de mim dos mínimos detalhes. E hoje você tem o médico, o advogado, o amigo, o juiz, o justo juiz, aleluia, aquele que te livra. Ele disse hoje na oração: eu sou. O irmão orando, ele disse assim, Deus disse: eu sou o que o meu povo precisa. Eu sou a água que brota da rocha. Eu sou aquele que vai ao teu encontro e não te julga. Eu sou aquele que cuida de ti nos mínimos detalhes. Eu sou aquele que te enxerga por dentro nessa noite, diz o Senhor. Ele enxerga a pasta que você trouxe para a igreja. Talvez você não trouxe como eu, porque eu era muito que nem Tomé naquele tempo. Eu tinha que levar o papel mesmo e anotar para eu não esquecer. Deus conhece a pasta que você trouxe dentro do seu coração, a pasta que está dentro da sua mente, a pasta que está dentro da sua alma. Ele conhece o que está lá dentro da sua casa, o que está lá dentro do seu trabalho. Ele conhece cada situação, Ele conhece a sua mente, o quanto ela está abarrotada de coisas. O quanto às vezes você começa em um pensamento, começa a ter uma oração e não consegue terminá-la de tanta coisa que às vezes você coloca na presença de Deus. Nem você sabe como começa essa oração, mas há um Espírito Santo, aleluia, que traduz, que intercede, que cuida da igreja no século 21. Mas o Senhor diz para mim e para você nessa noite: faça como esse profeta. Não esqueça que Deus pode tudo, que Deus faz tudo, que Deus cuida de tudo nos mínimos detalhes. Porque eu estava numa situação que eu queria fazer que nem Elias. Na verdade, o que eu queria era deitar, ficar no escuro e dormir.
Mas eu tinha uma criança que precisava ser alimentada de 1 ano. Eu tinha uma criança que ela botava a cabeça embaixo do travesseiro e dizia assim: que hora que a gente vai para casa? Ela queria ir para casa, a gente não estava na nossa casa, nossa primeira casa. Ela lembrava: vamos para casa, mãe. Eu dizia: a gente não vai para casa hoje. E ela botava a cabecinha assim, debaixo do travesseiro, e dormia triste. E o olhar da minha filha me deu força. Na tristeza, Deus me fortaleceu. Na adversidade, Deus cuidou, porque a minha vontade era botar a minha cabeça também e fazer como Elias e pedir a morte. E comer alguma coisa e morrer. Como a viúva disse: nós vamos comer um bolo, e morreu e meu filho. Mas Deus tira a força de onde nós não temos força. Na situação que nós não temos, quando nós não conseguimos, é quando Deus entra. Quando nós não conseguimos, mas nós reconhecemos que Ele faz e que Ele pode. Mesmo sem força, nós apresentamos a Deus a nossa lágrima. Porque às vezes a gente está tão triste e diz: eu não vou para a igreja porque eu estou triste. Não. Quando nós estamos entristecidos é que nós temos que ir à casa do Senhor. Quando nós estamos felizes, nós temos que ir à casa do Senhor, nos alegrar com Ele. O salmista, ele disse: eu deitei, dormi, me levantei, porque o Senhor me sustentou. E é assim que às vezes nós estamos caminhando. O salmista diz: porque te abates, ó minha alma, e te perturbas dentro de mim. Quantas vezes eu fiz essa oração sem conhecer esse salmo? Ainda não conhecia, não vou dizer que conhecia. Eu disse: por que eu estou assim? Mas o bom é que o Espírito Santo, ele renova o salmista na própria palavra. Ele diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei no Deus da minha salvação. Aleluia. E o Senhor, ele diz nessa noite para você que está com a alma abatida: espera em Deus, porque vai haver voz de louvor e alegria em lugares assolados. Vai haver alegria. O profeta Isaías, ele disse: em lugares antes assolados, em lugares onde havia morte, em lugares onde havia dor, em lugares onde não tinha saída, ele disse: vai haver voz de louvor e de alegria. Aleluia. E eu quero profetizar para a tua vida nessa noite, que nos lugares assolados da sua vida vão florescer. Vai haver voz de alegria. Aleluia. E aquela pastora aqui que tinha o sonho de ter uma igreja, a gente orava na sala dela, e a sala tinha uma rachadura enorme. O teto chovia dentro, eu lembro. Em pouco tempo ali naquela oração, Deus... tinha um salão pequeno embaixo, e a gente desceu e começou uma igreja ali. Ela começou uma congregação ali. Eu congregava em outra igreja, pedi para o meu pastor permissão, sem entender o que estava acontecendo na minha vida, para ir para aquele lugar. E fui. Ali começou uma congregação abençoada, lugar simples, onde eu vi Deus fazer coisas assim sobrenaturais. Sabe, porque Deus trabalha na simplicidade, não precisa de muita gente. Tinha 2 ou 3 ali, e a gente viu coisas assim maravilhosas Deus fazendo, que a gente ia passar a noite contando aqui. A gente viu curas, milagres, prodígios de todos os tipos Deus fez. Inclusive na minha vida, quando a gente está quebrado é que Deus nos usa. Quando a gente não consegue é que Deus faz. Eu lembro que ali andando com ela naquela comunidade, eu me deparei com pessoas que estavam em situações de câncer, em situações com filho, sabe, nas drogas, com o marido nas drogas. Mulheres que estavam passando por um casamento onde apanhavam todos os dias e ainda tinha que pagar a pensão para a amante do marido. E eu falava assim: eu não tenho problema, Jesus. A minha oração mudou. Eu não tenho problema, Jesus. Eu não tenho problema, Jesus. Resolve a causa dessa mulher. Então coloca isso aqui na frente, Jesus. Vamos. E começávamos, e a gente vai vendo que o que a gente está passando é muito pequeno diante da grandiosidade de Deus. E eu vi também Deus pegar esse marido dessa mulher que pagava pensão, está na igreja hoje. A filha é uma advogada formada, trabalha no Banco Bradesco, abençoada. A família toda na igreja. Essa moça, eu dizia assim, e ela tinha um fluxo de sangue ainda, lembro? Essa minha amiga, nos tornamos amiga. Ela tinha um fluxo de sangue, inclusive. E eu lembro dela, chegava assim, toda roxa. E eu dizia: meu Deus, minha filha, por que você não
Não desiste desse casamento. Eu não vou mentir, é um conselho que a gente, claro, ninguém está aqui para, não estou dizendo que tem que aceitar isso, mas ela tinha uma convicção que Deus ia fazer. Ela disse, não, ora. Então vamos orar, se é isso que você quer, então nós vamos orar. E Deus fez algo sobrenatural na vida daquele marido, daquela família, daquelas crianças. Deus moveu, hoje não moram mais na comunidade, também moram no outro bairro. Estão abençoados para a glória do Senhor, porque Deus tem caminhos que nós não entendemos. Deus faz coisas que nós não entendemos. Deus opera de maneiras que nós não temos a capacidade. E daquela igrejinha pequena, hoje tem outras igrejas. Hoje é um salão mais ou menos do tamanho desse, lá ainda na comunidade do Jardim Colombo. Essa minha amiga é uma pastora presidente, uma bênção na mão do Senhor. E o Senhor me casou e meu esposo quis congregar, né, na Nova Aliança. E eu fui com ele, nós seguimos, obedecemos a palavra do Senhor com muita felicidade e muita tristeza ao mesmo tempo. Porque a gente tem, né, um apego pelas pessoas, mas o tempo de Deus e a maneira que Deus age na nossa vida é da maneira dele. E esse Deus, ele quer agir de maneira diferente na sua vida hoje. Ele quer agir no sobrenatural. E eu estou contando essa história, não é por mim, não é, porque Deus disse, eu quero que você fale. A minha filha disse, eu vou com você. Eu falei assim, Deus mandou contar umas coisas lá. Já fui preparando ela, né? Porque porque às vezes a gente não quer expor filho, né? Eu não sou de estar sempre contando isso. Mas Deus me abençoou nos mínimos detalhes. E Deus faz assim com a igreja dele. Cada situação que a gente coloca diante do altar dele, sem saber por onde vai começar, porque às vezes eu digo assim, Deus, eu fiz uma bagunça tão grande, que a gente também faz bagunça, né? Teve situações que eu disse, eu fiz uma bagunça tão grande, eu não sei como eu vou resolver isso. Resolve, me ajuda, porque eu não sei o que eu vou fazer. Eu estou no meio de um rolo tão grande, eu não sei por onde começar, eu não sei o que eu faço, mas eu preciso da tua direção. E esse homem viveu coisas lindas na presença de Deus, mas ele diz assim, Deus, eu quero morrer, mas Deus direciona ele. Deus diz, vai para um lugar e eu vou te abençoar. Ele diz, vai para um lugar que tem um riacho, e um riacho não é um rio, ele é alimentado por um rio, um lugar de providência de Deus. E às vezes nós estamos no lugar de providência, ainda não é o lugar da bênção. E nós temos que saber que no lugar de providência, nós temos que entender que Deus vai fazer dia após dia, e agradecer a Deus dia após dia. Mas também quando nós estivermos no lugar de bênção, nós temos que entender que temos que abençoar como pessoas que estão sendo abençoadas. Porque eu vejo pessoas que estão abençoadas às vezes, e estão abençoadas como se estivessem na providência, tem as mãos mirradas. Que nós mudemos a nossa mentalidade. Porque como eu falei, o nosso cérebro ele fica no lugar de sofrimento. É proteção. O cérebro ele quer nos manter, é uma proteção. A gente é mais pessimista do que otimista mesmo. Pode ver, se ouve uma notícia ruim, você fica lembrando dela. Se alguém fala uma coisa ruim para você, você não louvou legal, fulano não fez melhor, você não pegou a água. A gente fica martelando aquilo a semana inteira, chateado. Aí quando alguém diz assim, nossa, você é uma bênção, você só lembra no dia e esquece. Deus te usou assim, ou você fez isso legal, a gente esquece. É uma proteção do cérebro. Mas nós temos que mudar essa mentalidade. Às vezes o marido fez algo e a gente fica relembrando. Mulher que lembra mesmo. Meu marido diz assim, de novo isso. Não vai voltar com isso de novo, Joyce? Eu digo, eu não esqueci ainda, me ajuda. É estreito. Eu não esqueci ainda. Ele, se você for lembrar disso, eu vou lembrar daquilo, Joyce. De novo, vamos botar uma pedra agora. E às vezes nós temos que treinar o nosso cérebro com a palavra. Por isso que nós temos que estar na presença do Senhor, nos renovando todos os dias. Paulo vai dizer, renovai-vos a vossa mente. Nós temos que renovar a nossa mente na presença do Senhor, para que a gente não viva igual o mundo, sendo pessimista. Nós temos a palavra, nós temos ao Senhor que tudo pode, que faz, e nós temos que olhar para a nossa casa e dizer assim, Senhor, eu já vejo a minha casa abençoada, Senhor, eu já vejo os meus filhos abençoados, eu já vejo meu Senhor, o meu esposo, a minha esposa abençoada, Senhor, eu já vejo o Senhor fazendo, movendo, Senhor, na minha igreja grandes coisas, Senhor, eu já vejo.
E procurar falar para as pessoas também coisas boas. Não só dizer, não, você não louvou legal. Uma vez eu fui louvar, a irmã falou assim, com essa voz, na hora que eu peguei o microfone. Não, recém-convertida, eu acho que o inimigo usou amanhã, não sei. Nossa, eu... tipo assim, como é que eu vou louvar agora? E minha cabeça ficou assim, como que você vai falar? Como você vai louvar? E eu não queria louvar mais. Porque eu falei assim, nossa, mas eu não tenho uma voz legal para louvar e tal. Até hoje eu não entendi, mas também, né, graças a Deus eu aprendi a entender que não é sobre mim. Às vezes é sobre o que a pessoa tem para entregar. A gente não dá o que a gente não tem. É orar por essas pessoas. Porque às vezes tem pessoas que a gente vai contar uma coisa legal e a pessoa faz uma cara de... Que Deus nos prepare para isso também. Mas não para você não contar o que Deus fez. Não para você ter medo de contar o que Deus fez. Porque Ele vai fazer, e Ele é e Ele faz. Mas para você orar por essas pessoas e dizer assim, Senhor, esta pessoa é sobre ela, ela está num momento difícil, ela não consegue se alegrar, Senhor, comigo, mas Senhor, traz essa pessoa, Senhor, para nós nos alegrarmos, Senhor, abençoe, Senhor, esta pessoa também, de maneira sobrenatural, porque Deus, Ele é e Ele quer abençoar o seu povo. Deus, eu costumo dizer que Deus não é um homem que fica olhando para nós, segundo os nossos defeitos, segundo os nossos pecados, e nos apontando, não. Deus é um Deus que nos ama, que é misericordioso. E eu digo, nós olhamos o alicerce, nós vemos a parede com tijolos, mas Deus já vê a parede pintada de branco. Deus já vê a parede com massa. Deus já vê um quadro nessa parede. Deus já vê toda essa casa construída que somos eu e você. Deus não olha para você segundo os seus defeitos. Deus não olha para você segundo as suas limitações, porque você diz, eu não consigo, eu não posso, eu não sei fazer isso, Senhor. Deus olha para você segundo o projeto que o arquiteto, que é Deus, fez. E o arquiteto, que é Deus, não é pessimista como eu e você. Ele é otimista. Jesus olha para aquela mulher e diz, você já teve 5 maridos e esse não é o seu. Mas ele diz, mas eu tenho uma água para te dar, que você vai beber e você nunca mais vai ter sede, você nunca mais vai ter esses problemas emocionais, você nunca mais vai viver nessa condição, nessa situação de vergonha, porque em lugar de vergonha nessa noite, o meu Deus, Ele está colocando dupla honra na tua história, a dupla honra para a tua história nessa noite. Em lugar de vergonha, a dupla honra, o arquiteto, ele está fazendo uma construção linda na tua história. Aleluia. E você pega uma coisinha assim, você diz, não, Deus, isso aqui, eu já estou terminando, amados, já passei do meu horário. E você diz assim, não, Deus, mas isso aqui não é para mim. E Deus diz, vai. Você diz, não, mas não é para mim. E a gente se segura e vai andando para trás. Mas Deus está te mandando ir. Deus diz, vai. Ah, mas eu sei fazer uma coisa tão simples. Eu nem sou igual fulano, queria fazer igual ciclano. Não, mas o que Deus te deu é teu e é especial. Não se compara. Não olha porque fulano tem isso, tem aquilo. Fulano é isso, é aquilo, faz assim. É mais isso, é mais aquilo. O que Deus te deu é especial. E é teu. E Deus olha para esse homem tão frágil, porque eu vejo um homem frágil aqui, e faz coisas sobrenaturais. Homem frágil, 2 homens frágeis. Um que fala para a mulher o que fizeram, porque ele foi falar para a mulher resolver, Acabe. Muito, né? Mas muito. E Deus olha para esse profeta, um homem frágil, que diz, agora uma mulher está me perseguindo, e ele não se vê capacitado para resolver aquilo ali. E que bom, porque nós não somos mesmo. Mas ele entrega para quem capacita, para quem faz, para quem cuida e para quem é. E Deus hoje olha para mim e para você, pequenos mesmo diante dele, com as nossas pastas abarrotadas, como a minha, cheia de situações nessa noite. E Ele pega a sua pasta nessa noite, pelo mundo espiritual, pelos olhos espirituais. Ele pega a sua pasta nessa noite, Ele escreve o veredito dele. O justo juiz está resolvendo causas nessa noite. O advogado está resolvendo causas nessa noite. O médico está resolvendo causas nessa noite. O psicólogo está colocando tudo no seu devido lugar lá na tua casa.
diferente do Senhor. Aleluia, tome posse nessa noite, saia daqui crendo. E eu quero te pedir que quando você for amanhã, você diga assim: Deus, eu sei que o Senhor já está operando. Eu sei que o Senhor já está fazendo, que aquela minha pasta que eu levei para a igreja ontem, Senhor, ela já está sendo resolvida. E eu tenho certeza que você vai vir neste altar contar o seu testemunho, e que Deus já está operando na tua história. Aleluia, Deus está operando neste lugar. Pelos olhos da fé eu vejo Deus operando de forma sobrenatural neste lugar. Aleluia, e eu agradeço a minha rica oportunidade. Que Deus abençoe os pastores dessa casa, a cada irmão, que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue cuidando de você nos mínimos detalhes. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Deus abençoe. Glórias a Deus. Você que nos acompanha, que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus.